Medos, eles existem e muitas vezes são necessários, mas até onde eles são saudáveis? E você, sabe reconhecer seus medos? Oi, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Meu nome é Raissa, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre medo, até onde eles podem nos atrapalhar, até onde eles são saudáveis e como podemos reconhecê-los. A partir do momento que você reconheceu um medo seu, durante esse vídeo já deixe nos comentários e compartilhe conosco. Vamos nessa? Você tem algum medo? Em geral, nós temos medo da mudança, medo do que é novo. Uma frase muito boa para entrar aqui é a luz no fim do túnel. Nós vamos caminhando sem saber para onde estamos indo, na escuridão, atrás dessa luz. Se você persistir, você vai encontrá-la. Mas até onde esses medos podem te atrapalhar? Eles podem te atrapalhar na hora de você falar em público, por exemplo, se sua profissão depende disso. Eles podem te atrapalhar quando a sociedade sabe seu medo e você não. As pessoas podem usar isso contra você. Então pense bem, reconheça seus medos e se proteja disso. E você sabe reconhecer o seu sentimento quando você está com medo? Isso também é muito bom para você saber enfrentar seus medos diante da sociedade, diante de seu dia a dia. Por exemplo, aquele frio na barriga, aquela falta de ar, um suor na nuca, tremer, gaguejar. Isso tudo são fatores que podem identificar um medo. E até onde eles podem ser saudáveis? O medo é importante de ser sentido a partir do momento que você vai usar disso como uma estratégia de ação. Ou seja, a partir do momento que você sente o medo, você tem cautela na hora de agir e isso te ajuda na sua sobrevivência. Escutei uma frase esses dias que dizia que o sábio reconhece seus medos e por isso ele sabe sobreviver bem. E que o tolo, por não reconhecer seus medos, ele não vive bem. Ou seja, reconheça seus medos, vá viver bem. Vou trazer algumas histórias aqui só para ilustrar algumas situações de medo. Escutei também outra história esses dias que dizia que um homem foi dormir e através da janela entrava uma luz e fazia uma sombra e ele achava que tinha uma cobra dentro do quarto dele. E ele não levantou dali, não conseguiu dormir direito, ficou a noite inteira pensando naquela cobra dentro do quarto dele. E ao amanhecer, o sol bateu e ele viu que nada mais era do que uma sombra de um tronco. Ou seja, você vai ficar dormindo com uma cobra dentro do seu quarto sem chamar ninguém para pegar a cobra e com esse medo? Não fica com esse medo só para você não. Vá sobreviver, vá viver sua vida sem que ele te atrapalhe. Outra história, agora um pouco mais pessoal, eu tenho muito medo do mar, só que eu sou uma menina da praia, eu adoro praia, louca da praia, sempre quero estar no mar. Fala onde eu quero morar na praia. E sempre tive muito medo do mar. Mas aí eu quis enfrentar o meu medo e resolvi fazer aula de surf. Foi lindo, foi incrível. Tomei vários tomos, vários caldos, me machuquei inteirinha, mas consegui aproveitar, consegui subir, fiquei em pé, peguei onda, não fui pro alto mar, fiquei só ali na espuminha, mas foi incrível, foi uma satisfação para mim, foi uma conquista para mim. Só que no meu último dia de aula, as ondas não estavam legais e eu fiquei com muito medo e começou a me dar um pouco de fobia. Eu comecei a ficar com falta de ar e eu não conseguia controlar essa minha falta de ar, essa minha angústia. E a cada onda que vinha, isso aumentava dentro de mim. E eu consegui reconhecer que naquele momento eu precisava parar. Então eu saí do mar, sentei, respirei fundo para depois tentar de novo. E tentei, deu certo, machuquei de novo, mas foi ótimo. A gente não pode passar do limite. Mais uma história pessoal minha sobre direção. Nunca consegui dirigir, tem 10 anos que eu tenho carta de motorista
E isso era muito incômodo para mim, porque eu vim morar em São Paulo, meu marido trabalha perto de casa, dá para ele ir a pé e eu sempre pegando condução, pegando transporte público. Eu demoro 1h10, 1h30 indo para o meu trabalho e o carro fica dentro de casa. E por vários outros motivos também, ele vai jogar futebol, eu fico em casa, poderia sair, poderia pegar o carro, ir no shopping, no cinema, ir no teatro, e não consigo por conta do meu medo da direção. E aí esse ano eu resolvi que eu passaria por cima de mais um medo meu e decidi que eu ia fazer a aula de direção. Achei uma autoescola para mulheres habilitadas, é uma professora que me dá aula e foi incrível, eu consegui enfrentar esse meu medo. Ainda não terminei minhas aulas, mas está sendo uma conquista para mim, já consigo andar a cidade quase toda, não sozinha ainda, mas eu tô nesse processo, tá sendo muito importante para mim e eu queria encorajar todas vocês que estão aí me ouvindo. Outra coisa que eu queria trazer aqui também é sobre a nossa cultura da sociedade do medo. Fomos criados através de medos. Você vai fazer isso pode acontecer tal coisa. Nossa, mas você vai por esse caminho. Nossa, mas é tão perigoso. Tudo isso gera mais ansiedade, gera mais angústia e traz um medo talvez desnecessário. Eu vi um vídeo da Jude que falava exatamente sobre esse assunto e ela trouxe uma frase que eu achei sensacional, que dizia que um pensamento pode ser outro. E é exatamente isso. Por que que esse caminho vai ser perigoso? De repente esse caminho é o mais lindo de todos, é onde vai ter as melhores paisagens. Por que que você não vai escolher isso se vai escolher isso? Talvez esse daqui seja o mais belo dos belos. Ou seja, não viva na cultura do medo que a sociedade nos impõe. Um pensamento pode ser outro. Outra questão que eu quero trazer aqui é em relação ao nosso medo do julgamento das pessoas. Eu mesma trago muito na minha terapia uma questão que eu tinha muita vergonha do meu corpo, eu tinha medo de ser julgada, porque eu engordei. E muita gente falou muita coisa pra mim, muitas vezes, e eu acabei me escondendo atrás de roupas largas. Quero trazer esse assunto da minha terapia aqui no canal também, mas é muito importante a gente ser quem realmente nós somos e não ligar para a opinião dos outros, bloquear esse medo. Tem uma frase que eu acho que é legal trazer nesse momento, é que medo a gente sempre vai ter, mas a gente pode guardá-los. Pega esse medinho seu, põe no bolso e vai viver sua vida. Então falamos aqui sobre basicamente três categorias de medo, né? O social em relação a essa questão do corpo, do falar em público, da sociedade, da cultura do medo. Outro tipo de medo também que nós citamos aqui foi esse medo saudável, né? O meu medo com o mar é uma cautela que eu tenho, um respeito que eu tenho com o mar, mas é saudável. Tentei enfrentar esse medo, consegui, foi super bacana, indico para todo mundo. Outro medo que eu também comentei aqui, que é o meu medo de cobra, ele também é um medo saudável. A gente tem que ter respeito com a natureza e se cuidar para a gente não tomar uma picada de cobra. Eu vou além desse medo do respeito, eu acabo gerando uma fobia, um pânico que é desnecessário talvez, mas eu tenho. Então é muito importante você saber se você tem medo e até onde ele vai, para ele não se transformar em fobia. Se ele se transformar em fobia, você precisa procurar um profissional. Um exemplo que tem acontecido muito durante a pandemia foi a fobia social. As pessoas começaram a gerar um pouco de pânico, principalmente ao sair, ao ir em restaurantes, supermercados. As pessoas não estão sabendo lidar de novo com a sociedade. E isso precisa ser tratado, de repente, em uma terapia, ok? E agora, então, resumindo tudo que falamos aqui, pontos importantes. Você precisa reconhecer os seus medos para que a sociedade não use isso contra você, para você poder usar dos seus medos como estratégia de ação do seu dia a dia. Outro ponto, saber como
o seu medo se manifesta em você e se ele precisa de ser observado mais de perto ou não. E outra coisa, se joga. Como eu falei antes, o medo pode ser guardado no bolso. Pega ele e vá viver sua vida. Acho que eu vou repetir a frase da Jut de novo aqui. Um pensamento pode ser outro. Pensa nisso quando você tiver algum medo. Então é isso, pessoas lindas. Espero ter ajudado vocês a reconhecerem algum medo. Não se esqueça de compartilhar conosco, deixa aqui nos comentários, já deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Muito obrigada pela companhia. Beijão e até a próxima!